Olá, eu sou Vanessa Luz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar continuidade aqui à sinergia negativo. Certo dia, eu estava apresentando um seminário intitulado Administração com o Direito, Liderança com o Esquerdo, para uma empresa de Orlando, na Flórida. Durante o intervalo, o presidente da companhia aproximou-se de mim e falou: Stephen, isso é intrigante, mas andei pensando a respeito deste material e aplicando os conceitos mais em meu casamento do que nos negócios. Minha mulher e eu temos um problema sério de comunicação. Gostaria que almoçasse conosco e visse o modo como conversamos. Vamos fazer isso, falei. Sentamos os três para almoçar. Falamos sobre amenidades um pouco. Depois, ele se dirigiu à esposa dizendo: Bem, querida, conversei, convidei Stefan para almoçar conosco e ver se ele pode dar uma ajuda para melhorar nossa comunicação. Sei que você acha que eu deveria ser um marido mais sensível, compreensivo. Você poderia dizer algo específico que gostaria que eu fizesse? Seu cérebro esquerdo dominante queria fatos, cifras, dados específicos, exemplos. Bem, como eu já disse antes, não é nada específico. Tem mais a ver com as prioridades de um modo genérico. Seu cérebro direito dominante estava lidando com a sensibilidade e a gestalt, o todo, a relação entre o todo e as partes. O que você quer dizer com prioridades de um modo genérico? O que quer que eu faça? Fale algo específico para que eu possa mudar. Bem, é só um sentimento. O cérebro direito dela estava lidando com imagens, sentimentos e intuições. Creio que o casamento não é tão importante para você quanto diz. Sei. E o que posso fazer para torná-lo mais importante? Diga algo específico e concreto para que eu possa agir. É difícil colocar isso em palavras. A essa altura, ele simplesmente virou os olhos para cima e olhou para mim, como se dissesse: Stephen, você aguentaria esse tipo de idiotice em seu casamento? É só um sentimento, ela falou. Um sentimento muito forte. Querida, ele disse, este é o seu problema. Sua mãe tem o mesmo problema. Na verdade, é um problema de todas as mulheres que conheço. Depois ele começou a interrogá-la como se fosse uma espécie de transação entre advogados. Você mora onde quer morar? Não é nada disso, ela suspirou. Não tem nada a ver com isso. Eu disse, ele disse com paciência forçada. Mas, como você não me diz exatamente o que é, acho que a melhor maneira de descobrir o que a incomoda é eliminar o resto. Você mora onde quer morar? Acho que sim. Querida, Stephen vai ficar aqui apenas alguns minutos. Está tentando nos ajudar. Dê a resposta objetiva, um simples sim ou não. Você mora onde quer morar? Sim. Certo. Isso está resolvido. Você tem tudo o que deseja? Sim. Ótimo. Faz as coisas que tem vontade de fazer? Isso prosseguiu por algum tempo ainda, e pude ver que não estava ajudando em nada. De forma que interrompi e disse: É assim que vocês se relacionam? Todos os dias, ele retrucou. É a história do nosso casamento, ela disse, suspirando. Olhei para os dois e um pensamento me passou pela cabeça. Eles eram como duas pessoas, só com um meio cérebro vivendo juntas. Vocês têm filhos? Perguntei. Sim, dois. É mesmo? Comentei incrédulo. Como conseguiram? O que quer dizer como conseguimos? Vocês foram sinérgicos? Exclamei. Um mais um normalmente dá dois, mas vocês fizeram com que um mais um desse quatro. Bem, isso é sinergia. O todo é maior do que a soma das partes. Então,
Como vocês conseguiram? Você sabe muito bem como conseguimos, ele retrucou. Vocês devem ter valorizado as diferenças, falei. Valorizando as diferenças. Valorizar as diferenças é a essência da sinergia, as diferenças mentais, emocionais e psicológicas entre as pessoas. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. Se eu penso que vejo o mundo como ele é, por que desejaria valorizar as diferenças? Por que me daria o trabalho de me importar com alguém que está fora dos trilhos? Meu paradigma é que sou objetivo. Vejo o mundo como ele é. Todo mundo tem uma visão restrita, mas eu vejo o todo. É por isso que me chamam de supervisor. Tenho uma supervisão. Se, se meu paradigma for este, então eu nunca serei efetivamente interdependente para começar. Estarei limitado pelos paradigmas do meu próprio condicionamento. A pessoa realmente eficaz tem a humildade e a reverência para reconhecer suas limitações perceptivas e para reconhecer os imensos recursos disponíveis na interação com os corações e mentes de outros seres humanos. Esta pessoa valoriza as diferenças porque estas aumentam seu conhecimento, sua compreensão da realidade. Quando somos deixados por conta exclusiva de nossas experiências, sofremos uma falta constante de informação. É algo lógico que duas pessoas possam discordar e as duas estarem certas? Não é lógico, é psicológico. E é muito real. Você vê a moça, eu vejo a velha senhora. Estamos os dois olhando para o mesmo desenho e nós dois estamos certos. Vemos as mesmas linhas pretas, os mesmos espaços em branco, mas damos a eles interpretações diferentes, porque fomos condicionados a interpretá-los de modo diferente. E, a não ser que valorizemos as diferenças na percepção, a não ser que valorizemos uns aos outros e aceitemos a possibilidade de estarmos certos, os dois, de que a vida não é sempre a dicotomia ou eu ou você, e que quase sempre há terceiras alternativas, nunca seremos capazes de transcender os limites deste condicionamento. Pode ser que eu só consiga ver a velha senhora, mas eu percebo que você está vendo outra coisa. E eu valorizo você, valorizo sua percepção. Quero entender. Assim, quando ganho consciência das diferenças em nossas percepções, digo: que bom, você vê de outro jeito. Ajude-me a ver como você. Se duas pessoas têm a mesma opinião, uma delas é desnecessária. Não me traz vantagem alguma a comunicação entre outra pessoa que só vê a velha senhora como eu. Eu não quero falar, dialogar com alguém que concorda comigo. Quero me comunicar com você porque você vê de forma diferente. Eu valorizo esta diferença. Ao fazer isso, eu não só amplio minha consciência, como também contribuo para a sua afirmação. Eu lhe dou ar psicológico, tiro o meu pé do freio e liberto a energia negativa que você pode ter concentrado para defender sua posição específica. Eu crio um ambiente sinérgico. A importância de valorizar as diferenças foi registrada em uma fábula muito citada, chamada A Escola dos Bichos, do educador Dr. R. H. Reeves. Era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo de heróico para resolver os problemas de um novo mundo, de modo que fundaram uma escola. Adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. Para tornar mais fácil a administração, todos os animais participaram de todos os cursos. O pato era excelente em natação, na verdade, melhor do que o professor, que conseguiu boas notas em voo, mas não se deu bem em corrida. Como ele era muito lento na corrida, precisou ficar após as aulas para praticar mais, inclusive abandonando a natação. E manteve este esquema até que seu pé de pato ficou muito machucado. E ele, no máximo, conseguia nadar um pouco, dentro da média.
Como ele estava dentro da média, de acordo com o objetivo da escola, ninguém se importou com o problema, fora o próprio pato. O coelho começou em primeiro lugar na aula de corrida, mas sofreu um colapso nervoso por causa das dificuldades com a natação. O esquilo mostrou-se excelente em alpinismo, mas ficou frustrado com a aula de voo, porque seu professor o obrigava a começar do chão, sem permitir a decolagem do alto das árvores. Também passou a sofrer de cãibras por excesso de esforço físico, que acabou tirando C em alpinismo e D em corrida. A águia era um aluno problema. Ele teve de ser castigada severamente. Na aula de alpinismo, ela ganhou de todos, mas insistia em atingir o alto com suas próprias técnicas. No final do ano, uma cobra que conseguia nadar muito bem e também sabia correr, praticar alpinismo e até voar um pouco, tirou a média mais alta e foi considerada a melhor aluna. Os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram as mensalidades, porque a direção se recusava a incluir cavar e farejar no currículo. Eles mesmos ensinaram seus filhos a latir e mais tarde uniram-se aos porcos e tatus para fundar uma escola particular. Análise das forças em campo. Em situação interdependente, a sinergia é particularmente poderosa quando se lida com as forças negativas que trabalham contra o crescimento e a mudança. O sociólogo Kurt Lewin adotou um modelo de análise das forças em campo, no qual considera qualquer nível corrente de desempenho ou existência como um estado de equilíbrio entre as forças dinâmicas que encorajam o movimento para cima e as forças restritivas que o desencorajam. As forças dinâmicas geralmente são positivas, razoáveis, lógicas, conscientes e econômicas. Em oposição, as forças restritivas são com frequência negativas, emocionais, ilógicas, incoerentes e sociais psicológicas. Ambos os conjuntos de forças são bem reais e devem ser levados em consideração ao se lidar com a mudança. Em uma família, por exemplo, existe um certo clima em casa, um determinado nível de interação positiva ou negativa, de segurança ou insegurança, para expressar os sentimentos ou falar a respeito dos problemas, respeito ou desrespeito na comunicação com os outros membros da família. Você pode desejar ardentemente mudar essa situação, porque querer criar um clima mais positivo, pode querer criar um clima mais positivo, de respeito maior, mais aberto e cheio de confiança. Seus motivos lógicos para fazer isso são as forças dinâmicas que agem para elevar o nível. Mas não basta aumentar as forças dinâmicas. Seus esforços são contrabalançados pelas forças restritivas, pelo espírito competitivo entre os filhos, pelos roteiros diferentes de vida familiar que sua esposa e você herdaram e trouxeram para o relacionamento, pelos hábitos desenvolvidos na família, pelo seu trabalho ou outras exigências de tempo e energia. Aumentar as forças dinâmicas pode trazer resultados por algum tempo, mas enquanto as forças restritivas estiverem em ação, isso vai ficando mais e mais difícil. É como empurrar uma mola. Quanto mais você empurra, mais difícil é continuar empurrando, até que a força da mola, subitamente, faz com que tudo volte ao estágio anterior. Depois de algum tempo, o vai-vem resultante, o ioiô das diversas tentativas, faz com que você ache que as pessoas continuam na mesma e que é difícil mudá-las. Mas, quando a sinergia é introduzida, você usa a motivação do hábito 4, a compreensão do hábito 5 e a interação do hábito 6 para trabalhar diretamente sobre as forças restritivas. Você cria uma atmosfera na qual é seguro falar sobre essas forças. Você as descongela, as desamarra, gerando novas descobertas que, na verdade, transformam as forças restritivas em forças dinâmicas. Você inclui as pessoas no problema, faz com que se dediquem a ele,
de modo que sintam que o problema é delas também e que elas podem ser parte importante da solução. Como resultado, novas metas compartilhadas são criadas e todo o projeto se move por cima, com frequência, por caminhos que ninguém imaginava. E a excitação, e a excitação contida neste movimento cria uma nova cultura. As pessoas mesclam sua condição de seres humanos com as outras e ganham força para um pensamento novo, inédito, capaz de criar novas alternativas e oportunidades. Estive envolvido diversas vezes em negociações entre pessoas que estavam umas com raiva das outras e que haviam contratado advogados para defender suas posições. Só o que conseguiram com isso foi exacerbar o problema, porque sua comunicação interpessoal se deteriorou durante o processo legal. Mas o nível de confiança era tão baixo que as partes concluíram que não havia alternativa, a não ser levar o problema para a justiça. Estariam interessados em uma solução vencer-vencer, em que ambas as partes se sintam realmente satisfeitas? Eu pergunto. A resposta, em geral, é afirmativa, mas a maioria das pessoas não acredita realmente que isso seja possível. Se a outra parte concordar, vocês estão prontos para iniciar o processo mútuo de comunicação real? Novamente, a resposta costuma ser afirmativa. Os resultados, em praticamente todos os casos, são impressionantes. Problemas que haviam sido debatidos legais e psicologicamente durante meses acabam resolvidos em questão de dias ou horas. A maioria das soluções não é o tipo de compromisso que se consegue nos tribunais, na verdade. São soluções sinérgicas, melhores do que as propostas separadamente pelas partes. E, em muitos casos, o relacionamento continuou mesmo sendo aparente no início, porque o nível de confiança era tão baixo e o rompimento da relação tão grande que era praticamente irremediável. Em um de nossos programas de aprimoramento, um executivo relatou uma situação onde o fabricante estava sendo processado por um cliente industrial de muitos anos por desempenho insatisfatório. As duas partes se consideravam plenamente justificadas em suas posições e achavam que a outra era totalmente antiética e indigna de confiança. Quando começaram a praticar o hábito sim, duas coisas ficaram claras. Primeiro, problemas anteriores de comunicação resultaram em mal entendimento que mais tarde se exacerbaram em função de acusações e respostas. Segundo, as duas partes agiram de boa fé no começo e não estavam gostando da perda de tempo e dos custos de uma batalha jurídica, mas não viam outra saída. Quando estas coisas ficaram claras, o espírito dos hábitos 4, 5 e 6 tomou conta da situação e o problema foi rapidamente resolvido. O relacionamento continuou a prosperar. Em um outro caso, recebi um telefonema matinal de um incorporador imobiliário que precisava desesperadamente de auxílio. O banco queria executar uma hipoteca porque ele não estava fazendo os pagamentos dos juros parcelados do principal na data correta e ele estava processando o banco para evitar a execução. Ele precisava de recursos adicionais para terminar e comercializar o empreendimento, de forma a pagar ao banco, mas este se recusava a fazer novos empréstimos até que os pagamentos atrasados fossem feitos. Era o problema do ovo e da galinha, da falta de capital. Neste meio tempo, o projeto ficou abandonado. As ruas do loteamento começavam a parecer um matagal e os proprietários das poucas casas vendidas estavam em pé de guerra, vendo o valor de seus imóveis desabar. A prefeitura também estava descontente, vendo um projeto de primeira linha se atrasar e se tornar um incômodo. Dezenas de milhares de dólares de despesas legais já haviam sido gastos pelo banco e pelo incorporador, e o caso não seria julgado nos próximos meses. Desesperado, este empresário concordou relutantemente em tentar os princípios dos hábitos 4, 5 e 6. Ele marcou uma reunião com o pessoal do banco, ainda mais ressabiado. A reunião começou às 8 da manhã
em uma das salas de conferência do banco. A tensão e a desconfiança eram palpáveis. O advogado do banco havia sugerido ao pessoal que não dissesse nada. Estavam todos ali para ouvir e apenas o advogado falaria. Ele não queria que acontecesse nada que pudesse comprometer a posição do banco nos tribunais. Durante a hora e meia inicial, eu falei sobre os hábitos 4, 5 e 6. Às 9h30, fui até o quadro negro e registrei as preocupações do banco, a partir da compreensão anterior. Inicialmente, os funcionários do banco ficaram quietos, mas quanto mais transmitíamos as intenções de vencer, vencer, e procurávamos primeiro compreender, mais eles se abriam para explicar e esclarecer. Quando eles começaram a se sentir compreendidos, a atmosfera geral mudou e um senso de urgência, de excitação com a possibilidade de uma solução pacífica para o problema ficou evidente. Apesar das objeções do advogado, o pessoal do banco se abriu mais e mais, incluindo até suas preocupações pessoais. Quando sairmos daqui, a primeira coisa que o presidente vai perguntar é: conseguiram reaver o nosso dinheiro? E nós vamos responder o quê? Quando deu 11 horas, os funcionários do banco ainda estavam convencidos de que tinham razão, mas percebiam que estavam sendo compreendidos e abandonaram sua postura defensiva e formal. A esta altura, estavam suficientemente abertos para ouvir as preocupações do incorporador, que foram registradas na outra ponta do quadro negro. Isso resultou em uma compreensão mútua mais profunda e na conscientização coletiva do quanto a comunicação deficiente anterior resultara em mal entendidos e expectativas irreais, e como a continuidade da comunicação dentro de um espírito de vencer-vencer poderia ter prevenido os principais problemas que foram surgindo depois. A sensação compartilhada por todos de que havia dores agudas e crônicas, mas também progresso genuíno, manteve todos em contato. A meio-dia, hora marcada para o final da reunião, as pessoas estavam tomando atitudes positivas, criativas e sinérgicas e queriam continuar conversando. A primeira comemoração feita pelo incorporador foi vista por todos. A primeira recomendação feita pelo incorporador foi vista por todos como o início de uma abordagem vencer-vencer. Recebeu uma carga sinérgica e melhorada. E às 12h45, o incorporador e dois funcionários do banco haviam elaborado um plano para apresentar à Associação de Proprietários e à Prefeitura. Apesar dos problemas que surgiram depois, a via da ação legal foi abandonada e o projeto continuou até ser concluído com sucesso. Eu não estou sugerindo que as pessoas deixem de lado os recursos legais. Em certas situações, não há como evitá-los, mas eu os vejo como um recurso final, não inicial. Quando se recorre ao tribunal cedo demais por medida preventiva, muitas vezes o medo e o paradigma legal criam um pensamento e uma ação subsequente que não são nada sinérgicos. Toda a natureza é sinérgica. A ecologia é uma palavra que basicamente define o sinergismo da natureza. Tudo está relacionado com todas as coisas. É no relacionamento que os poderes criativos se maximizam, assim como o poder real destes 7 hábitos está na relação entre eles, e não apenas nos hábitos tomados separadamente. O relacionamento entre as partes também inclui o poder de criar uma cultura sinérgica dentro da família ou de uma organização. Quanto mais genuíno for o envolvimento, quanto mais sincera e voluntária a participação na análise e solução dos problemas, maior a liberação da criatividade individual e seu comprometimento com o que está sendo criado. Este é o segredo do poder na atitude japonesa dos negócios que mudou o mercado mundial. A sinergia funciona. Trata-se de um princípio correto. É a coroação de todos os hábitos anteriores, a eficácia em uma realidade interdependente, é o trabalho em equipe, a criação conjunta, o desenvolvimento da unidade e da criatividade junto com outros seres humanos. Embora não se possa controlar os paradigmas alheios
em um relacionamento interdependente ou no próprio processo sinérgico, grande parte da sinergia encontra-se dentro de nosso círculo de influência. A sinergia interna está totalmente dentro do círculo. Você pode respeitar os dois lados de sua natureza, o lado analítico e o lado criativo. Você pode valorizar a diferença entre eles e usar esta diferença para catalisar a criatividade. Você pode começar sendo sinérgico consigo mesmo, embora esteja em um ambiente hostil. Você não precisa considerar pessoais os insultos. Você pode desviar da energia negativa. Pode buscar o que há de bom nos outros e utilizar este lado bom, por mais diferente que seja, para melhorar seu ponto de vista e aumentar sua perspectiva. Você pode exercer a coragem em situações interdependentes para ser aberto, expressar seus sentimentos, ideias e experiências, de um modo que encoraje outras pessoas a fazer o mesmo. Você pode valorizar as diferenças nas outras pessoas. Quando alguém discorda de você, responda: ótimo, você vê de forma diferente. Você não precisa concordar. Você pode simplesmente reconhecer e procurar compreender. Quando você só vê duas alternativas, a sua e a errada, pode procurar uma terceira sinérgica. Quase sempre há uma terceira alternativa. E se você trabalhar com uma filosofia de vencer-vencer e realmente procurar compreender, normalmente conseguirá encontrar uma solução que será melhor para todos os envolvidos. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura maravilhosa, mas eu vou dar continuidade só para esse finalzinho, porque é importante. Sugestões de aplicação. 1. Pense em uma pessoa que veja tipicamente as coisas de modo diferente que você. Pense em formas de usar estas diferenças como degraus para atingir soluções alternativas. Talvez você possa perguntar a opinião da pessoa sobre projetos ou problemas presentes, valorizando as opiniões diferentes que você vai escutar. 2. Faça uma lista das pessoas que o irritam. Elas representam diferentes visões que poderiam levar à sinergia, se você tiver mais segurança interna e valorizar as diferenças. 3. Identifique uma situação na qual gostaria de ter mais trabalho em equipe e sinergia. Que condições seriam necessárias para haver sinergia? O que você pode fazer para criar essas condições? 4. Na próxima vez que tiver um desentendimento ou confronto com alguém, tente entender as preocupações que existem por trás da posição da pessoa. Trate destas preocupações com uma atitude criativa e mutuamente benéfica. Agora sim, ficamos por aqui neste dia de leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, deixe seu like se gostou do que está ouvindo aqui e deixe um comentário ou compartilhe esse vídeo com mais alguém que precisa conhecer este modelo de vencer-vencer, como resolvermos situações de conflito. Um beijo no seu coração, eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.